Nessa aula, vamos iniciar a criação de uma das planilhas mais importantes para esse projeto, que é a planilha de serviços da obra. E essa nova planilha é praticamente a união e análise do que fizemos na planilha de mão de obra dos serviços e produtos dos serviços. Então, nessa aula, vamos entender passo a passo como essa planilha vai funcionar. Então, a primeira coisa que eu farei é copiar essa planilha de obra, pressionarei Ctrl, arrastarei para o lado e colocarei o nome, obra, serviços da obra. E, novamente, o que vamos fazer inicialmente é entender cada cabeçalho dessa planilha. Então, antes de tudo, eu vou limpar essa nossa tabela, pressionar a tecla Delete, e limpar todos os dados presentes nela. Depois selecionarei esse botão e excluirei também. Pronto, vamos agora iniciar o nosso cabeçalho da planilha. O primeiro cabeçalho será o de serviço, que estará na nossa obra. Então, o primeiro cabeçalho será o de serviço. O segundo será o tempo gasto naquele serviço. Então, vamos colocar aqui, tempo. O terceiro será a unidade de tempo. Então, a unidade do tempo. E essa unidade pode ser, por exemplo, hora, dia, mês e assim por diante, como fizemos o cadastro lá em mão de obra. O quarto será o valor em reais. E, por último, a coluna de verificação, como já fizemos várias vezes, que é a coluna de OK. Beleza? Pronto. E o mais legal dessa planilha é que ela é uma planilha completamente automática. Ela vai ser a mais automática até agora. Será essa planilha e a nossa última, detalhe da obra atual. Mas aí você pode ficar em dúvida. Rafael, o que seria esse automática que você está dizendo? Bom, quando eu digo automática, é que você vai precisar preencher somente um dado, como estamos fazendo em detalhe da obra. Estamos preenchendo somente o nome da obra e todos esses outros dados estão vindo com as funções que utilizamos, as funções de pesquisa e referência. E vamos fazer praticamente a mesma coisa aqui nessa nossa planilha. Então, vamos iniciar agora a criação dessa nossa tabela. Primeiramente, vamos selecionar os dados e inserir uma tabela. Vindo em inserir, tabela. Minha tabela tem cabeçalhos nessa primeira linha, então OK. Vamos mudar o estilo da tabela para o estilo que estamos utilizando nas outras tabelas e vamos rapidamente formatar essa tabela. Primeiramente, vou vir nesse cabeçalho, pincel de formatação e trazer para o nosso cabeçalho. Depois, dimensionar rapidinho essas colunas. Selecionaremos todos esses dados e colocaremos a fonte Candara Light, tamanho 11. E para finalizar, adicionaremos uma forma para se o usuário quiser adicionar algum serviço. Então, colocaremos serviço. E vamos buscar agora algum ícone que se remeta a serviço. Serviço. Bom, como não tem nenhum interessante aqui, eu vou copiar o mesmo ícone que utilizamos nesse serviço. Ctrl C, Ctrl V. E vou reposicioná-lo aqui. É sempre interessante você utilizar o mesmo ícone quando você quer remeter ao mesmo dado. Por exemplo, eu quero que o usuário, quando ele veja esse martelo, ele saiba que ele está querendo entrar na nossa planilha de serviço. Por esse motivo, eu também vou colocar esse mesmo ícone aqui nesse botão de serviço. Então, aqui já estamos indo para serviço. Para finalizar esse botão, vou alterar essa cor para essa do cabeçalho, beleza? Essa cor e finalizado. Só reposicionar um pouco mais abaixo e colocar isso aqui em negrito. Perfeito. Uma última coisa é só colocar o link nessa planilha para a planilha de serviço. E agora sim. B4. Pronto, agora vamos analisar cada um dos cabeçalhos. Vamos agora preencher cada coluna. Primeiramente, vamos com a validação de dados dinâmica preencher a nossa coluna de serviço. E aqui vamos aplicar as funções desloque com ponto valores na nossa validação de dados. Então, colocaremos lista. Aqui será a função desloque. E nós vamos buscar esses valores lá na nossa planilha de cadastrar serviços, que será essa planilha aqui. Então, clicaremos nessa primeira opção, 2 zeros, que não queremos nenhum deslocamento, conte ponto valores.
que será para contar todos os valores presentes nessa nossa coluna B, subtraremos uma unidade para retirar o nome do serviço e 1 para somente pegar essa coluna de nome do serviço. Fecharemos, colocaremos OK e aqui está pronto. Temos as duas opções lá de cadastrar serviço. Sendo que, olha que legal, nessa planilha o usuário só vai precisar cadastrar essa opção. Todo o resto será preenchido automaticamente. Na coluna de tempo, de unidade de tempo, de valor, nós utilizaremos das funções procx ou procv para preencher ela. E para treinar cada uma dessas funções, eu vou utilizar a função procx, sendo que dessa vez vamos preencher ela pela nossa barra de ferramentas. Procuraremos esse valor. Na nossa tabela, se eu não estou enganado, é na nossa tabela de cadastrar serviço. E aqui tem um detalhe muito interessante, olha só. Eu vou colocar essa tabela e vou tentar abrir os nossos colchetes para pesquisar os cabeçalhos. E olha que estranho, não está aparecendo. Você sabe por que não está aparecendo? Ó, deixa eu tentar outra para te mostrar. Ó, vamos, por exemplo, tentar a mão de obra. Se eu tentar a mão de obra, aparece. Por que será que isso está funcionando nesse momento, mas não está funcionando nessa tabela? Vamos finalizar a nossa planilha de serviços da obra, mas vamos iniciar com a conversa sobre o nome das tabelas. Bom, aqui eu tenho um detalhe muito importante. Sempre quando você for cadastrar nome de tabelas, gráficos, algo desse tipo, tente não colocar ponto. Porque no Excel, quando você coloca esse ponto, ele não vai te auxiliar para você fazer o preenchimento automático. Então, o que eu vou fazer? Eu vou excluir. E antes de tudo, eu vou vir nessa nossa tabela e alterar o seu nome. Ao invés de cadastrar ponto, vou colocar um underline. Em serviço, eu vou preencher a palavra serviço. Beleza? Depois disso, pressionarei Enter. Vamos voltar agora para a nossa tabela. E aqui vamos fazer a mesma coisa. procx, esse dado, ponto e vírgula. Aqui colocaremos a tabela de cadastrar serviço. E agora vamos abrir o colchetes. Olha, apareceu. Então preste bem atenção nesses detalhes, beleza? Aqui nós queremos o tempo. Então, tempo. Calma que aqui é de pesquisar, né? Como é de pesquisar, aqui deve ser o nome do serviço. Depois, a matriz de retorno. E a matriz de retorno, nesse caso, vai ser a de tempo. E não precisarei colocar nenhum dos outros argumentos. Vou simplesmente fechar, pressionar Enter. E olha só que estranho. Aparentemente, preenchemos tudo certo, só que nossa função não está funcionando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou excluir essa nossa variável e tentar colocar outra. Por exemplo, unidade. Tab, fechei, pressionei Enter. E olha que estranho. A unidade funcionou, mas o tempo não. Então, agora eu vou recolocar o tempo. E olha só o detalhe. Quando eu apertei Tab, ele completou o resto da palavra para mim tempo. Sendo que nesse tempo existe um espaço no final. E por conta desse espaço que coloquei lá sem querer, estava dando esse erro. Agora que está preenchido corretamente, com espaço no final, eu vou fechar e pressionar Enter. E agora nossa função vai funcionar. Eu estou te mostrando isso na prática, para você ver que pode acontecer esses detalhes que pode pirar sua cabeça, você tentando encontrar o problema, e é simplesmente um espaço. Então, atente-se a esse detalhe, porque pode acontecer. Se você quiser resolver, basta ir lá na nossa planilha e tirar o espaço de tempo. Mas nesse caso, como já descobrimos, vamos deixá-lo. Depois eu vou vir em unidade de tempo e fazer a mesma coisa. Vou copiar essa fórmula. E ao invés de tempo, aqui vai ser unidade. Então vamos agora para essa última coluna, que é a coluna de valor. Essa será a mais complicada dessa planilha por conta de um único detalhe. Para fazer esse cálculo, nós vamos considerar também o tamanho do nosso serviço em metros quadrados. E além disso, aqui nós temos que fazer a soma de dois valores. Os valores dos produtos do serviço de pintura de quarto, como também da mão de obra. Então, vamos iniciar. Nessa coluna, nós vamos utilizar de dois soma-se. Um responsável por somar os valores dos produtos do serviço e outro por somar os valores em relação à mão de obra. E depois disso, caso você queira, você pode fazer a consideração para a área do serviço, que nem sempre vai ser a mesma proporção, mas aqui vamos aplicar proporcionalmente. Então vamos lá, vamos começar com a função soma-se. E vamos começar aqui com a tabela de produtos dos serviços. Dessa tabela, eu preciso analisar o critério de serviço, e esse critério ele tem que ser igual a esse critério de serviço, beleza? Ou seja, eu vou comparar se esses serviços são iguais. Se eles forem, eu quero que você some aqueles produtos. Então, intervalo de soma, colocaremos novamente a tabela de produtos dos serviços.
E aqui eu vou pegar o preço total. Preço total, fechar. Mais uma vez o espaço, tá? Atente-se em relação a ele. E aqui já está quanto custaria os produtos de pintura do quarto. Vou mudar agora para a parte elétrica. E aqui seria o valor. Claro que está faltando diversos outros produtos, mas está funcionando corretamente. Pronto. Isso daqui, eu vou copiar essa função. Vou colocar ela aqui ao lado. E vou colocar aqui em cima. Soma de produtos. Para depois compararmos e unirmos todas as funções. A primeira já está aqui. Vamos agora para a segunda. A segunda vai ser outro soma-se, sendo que dessa vez para somar a mão de obra. Então aqui será a tabela de mão de obra dos serviços. E o critério aqui será, da mesma forma como estávamos fazendo para produtos, nós vamos procurar o serviço de pintura de quarto, que falta um ponto e vírgula, serviço de pintura de quarto, e quando encontrarmos esse serviço, nós vamos querer o valor. Então vamos vir mão de obra de serviço e aqui vamos colocar o valor em reais. Vamos fechar e fechar a soma sim. Vamos pressionar Enter. E aqui já temos a soma das duas funções. Para ficar fácil de visualizar, eu vou trazer essa soma aqui para baixo. Aqui é a soma dos produtos e aqui é soma da mão de obra. E agora você pode me perguntar, Rafael, aqui só estamos fazendo as considerações para a soma dos produtos e a soma dos serviços. E caso eu queira considerar o tamanho do serviço em metros quadrados para o tamanho da obra, onde é que eu vou comparar ele aqui? Bom, eu levei em consideração, por ser mais linear, esse tamanho em metros quadrados somente para o serviço, pois para os produtos o valor é um pouco mais aleatório. Temos que analisar mais variáveis para fazer isso. Então, para considerar somente no serviço, vamos fazer o seguinte. Nós vamos multiplicar pelo tamanho da obra, e para pegar o tamanho da obra, nós vamos vir nessa célula, tamanho da obra, dividido pelo tamanho do serviço. E para encontrar o tamanho do serviço, vamos utilizar novamente a função procx. O valor que vamos pesquisar será esse. A matriz que iremos pesquisar será a tabela de cadastro do serviço. E aqui será o nome do serviço. A matriz de retorno será a tabela de cadastro do serviço. E aqui vai ser o tamanho em metros quadrados. Ou seja, a gente vai fazer uma comparação do tamanho da obra para o tamanho do serviço. Porque vamos dizer que nesse serviço cadastrado, o trabalho seria para pintar 1/4 de 40 metros quadrados. Mas para fazer toda essa obra, ele vai pintar algo aproximado de 4/4. Então, teremos que levar em consideração isso na hora de calcular o valor, principalmente para a mão de obra. Nos produtos, a gente pode ter uma média melhor, alterando a quantidade dos produtos lá na nossa planilha de produtos e serviços. Então, vamos fechar. E olha como vai ficar. Agora, vamos colocar uma função se erro. E se der algum erro aqui, é porque não foi encontrado os dados ainda. Então, simplesmente, deixaremos em branco. Dessa forma. Pronto. Entendido como é que funciona para calcular esses valores? Se para você não for interessante essa parte de tamanho, da comparação do tamanho, basta você excluir esse último argumento aqui. Ó. Excluindo ele, vai funcionar corretamente ainda assim a sua soma. Beleza? Então, para finalizar, vamos fazer rapidamente uma verificação. Vamos copiar aqui, trazer para cá. E aqui vai ser, caso esse valor na realidade, aqui vai ser melhor fazer o seguinte. Precisamos somente colocar o serviço, pois todo o resto ele será preenchido de acordo com o serviço colocado. Então, colocaremos somente serviço. E como só temos duas opções aqui, ou será mostrado o ícone de OK, ou será mostrado nenhum ícone. Sabendo que só vai ter esses dois ícones, é mais interessante não colocarmos essa nossa coluna de validação. Então, vamos simplesmente excluí-la, pois só temos como cadastrar um valor, que será esse único aqui. Agora, olha que estranho. Você concorda que esses valores zeros não fica legal na nossa planilha? O certo era eles ficarem vazios, como está aqui. Sendo que
Quando estamos fazendo essa PROC-X, nós estamos procurando o valor vazio. Se formos no valor vazio, na nossa planilha de cadastrar serviços, o valor vazio vai ter um tempo de 0 e uma unidade também de 0. Por isso está sendo retornado aquilo. Então, para resolver isso, faremos o seguinte. Vamos simplesmente redimensionar a nossa tabela. Ao invés de ser até a linha 19, vamos colocar até a linha 6. Então, vamos excluir todos esses dados que estão aqui abaixo. Delete. Ctrl para cima. E agora, quando quisermos acrescentar outro serviço, basta colocarmos, por exemplo, encanação da residência, que será criada automaticamente a nossa linha. Beleza? Então, vamos dizer que aqui vai gastar 2 semanas. E o tamanho vai ser de 100 metros quadrados também. Agora voltamos para lá. E agora sim, na nossa PROC-X não temos nada encontrado. Vamos colocar, por exemplo, encanação. Aqui já encontro o dado corretamente. Vamos alinhar no centro e no meio. Da mesma forma, centro e meio. Aqui colocaremos em reais ou moeda. E nessa função, caso aconteça um erro, ou se não encontrada, múltiplas duplas. Da mesma forma, para a unidade de tempo. E pronto, na nossa próxima aula, vamos para a criação da nossa última planilha de obras, que é chamada de custo do projeto. Essa daqui será uma planilha mais específica para um engenheiro ou técnico que vai realizar algum projeto.